esqueça. Então, essa aula de conteúdo novo vai ser gravada. Quem chegar atrasado ou quiser repetir vai poder assistir de novo essa aula. Eu salvo ela no meu computador, baixo ela no meu YouTube e amanhã eu vou colocar o link do YouTube lá no GR8, tá? Sim. Eu prefiro anotar depois, por causa que senão eu tô anotando aqui, a senhora tá falando algumas coisas, aí foge algumas coisas. Aí eu vou deixar pra anotar amanhã. Sim, fica à vontade. Amanhã eu vou colocar lá tanto os slides que eu passo aqui, como também vou colocar lá o link da aula gravada, tá? Pessoal, antes de começar o conteúdo novo, eu quero relembrá-los que semana que vem é semana de prova de recuperação do segundo ciclo ou segundo bimestre. Então, se você tem qualquer nota de qualquer disciplina abaixo de 6, vai ter prova de recuperação de segunda a quinta-feira, das 7 da manhã às 10 da manhã. Não há segunda chamada. Então, se você está com nota abaixo de 6 em alguma disciplina, se organize. O meu calendário, eu fiz um calendário e coloquei lá no meu feed do Instagram, Prof. Janaína Bill. Então, se você tiver alguma dúvida, pode ir lá olhar. Verifica suas notas e se organiza para fazer essa prova de recuperação. A prova valerá de 0 a 10. A de biologia, eu vou gravar uma aula, vou postar fora do dia de postagem, eu vou gravar no final de semana. Eu vou gravar uma aula de revisão do segundo bimestre com o essencial que estará na prova de recuperação. Sugiro que todos assistam, vai ser uma aula bem direta, bem rapidinha, bem objetiva. Todos assistam, mas principalmente quem vai fazer a prova de recuperação. Você vai assistir, vai fazer suas anotações. Na hora de fazer sua prova, teve alguma dúvida? Vai lá na sua anotação. Eu te autorizo aí lá na sua lá no seu caderno de anotação e verificar o que você anotou, porque eu vou comentar tudo da prova nessa aula de revisão, tá bom? Então, é de fato para recuperar. Você assistindo essa aula, você vai ficar mais seguro do conteúdo do segundo bimestre, segundo ciclo, e ainda vai conseguir fazer, então... Oi, professor Cláudio. Aqui é a sala 2. É assim mesmo, gente. E aí você vai conseguir fazer uma prova com segurança, tá bom? Todos terão oportunidade, então, de recuperar a nota e de ficar seguro em relação a esse conteúdo. Então, é isso sobre recuperação. Na semana que vem, eu vou colocar o horário das provas do terceiro ciclo, do terceiro bimestre. Sargento Rezende, seja bem-vindo, viu? Então, eu vou colocar lá no meu feed do Instagram, vou colocar tanto nos stories quanto também no meu feed do Instagram. Eu vou colocar o horário das provas de M1, que é a média 1 do terceiro ciclo, e também M2. Então, as provas serão do dia 5 a 10 de outubro, a M1, e em novembro, de 23 a 27 de novembro, a M2. Então, depois eu vou colocar um horário. Não coloquei ainda, porque está lá o horário da recuperação da semana que vem, e depois eu colocarei, então, o horário das provas de terceiro ciclo M1 e M2. Pessoal, alguma pergunta sobre a recuperação da semana que vem? Tá tudo bem aí? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu começar conteúdo novo? Tá tudo certo? Fiquem à vontade. Não? Vou começar a aula, vou compartilhar uma tela. Esse slide, então, estará amanhã lá no GR8 e essa aula gravada também estará lá, tá bom? Para quem quiser repetir. Então, vamos lá, vamos ver se vocês estão enxergando aí o que eu vou compartilhar. Vocês estão vendo um pezinho de neném aí, gente? Sim, professora. Sim. Gracinha, né? Eu Tem separei... Hã? Conteúdo no livro, professora? Ele tem no livro, só que ele não tá desse jeito aqui. Eu faço essas aulas pelo livro que é do Amabis e Marto, que é uma coleção de biologia que eu acho mais completa, sabe? Mas tem lá sim. Pode acompanhar pelo livro. Mas eu vou pedir para vocês fazerem resumo no caderno, tá? Esse conteúdo é muito importante para ele te preparar para a sua segunda série.
para a sua terceira série, para o seu Enem, para o seu vestibular. Então, vou pedir para vocês fazerem anotações no caderno. Vou disponibilizar esse slide a partir de sexta-feira e a aula gravada também. Então, o conteúdo... Peraí, vamos voltar lá. Então, o conteúdo que a gente vai começar agora é histologia. Na aula passada, eu falei de fotossíntese, respiração, mitose e meiose. Se você perdeu alguma aula desses conteúdos anteriores, por favor, assista, faça um resumo, se prepare para você, na segunda série, se sentir seguro, se sentir confortável com aquilo que você aprendeu durante esse ano de pandemia, né? Apesar de tudo. Então, nós vamos começar agora histologia. Pessoal, a histologia, ela é a área da biologia, a parte da biologia que estuda os tecidos que compõem o nosso corpo. Então, vamos relembrar lá quais são os níveis de organização biológica, né? Então, nós temos aqui os níveis de organização, vou chegar essa barra para cá. A gente tem o átomo, um conjunto de átomos forma uma molécula, um conjunto de moléculas forma uma organela, um conjunto de organelas forma uma célula, um conjunto de células que trabalhem juntas forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema, um conjunto de sistemas forma um organismo, vários organismos da mesma espécie formam a população, várias populações no mesmo ambiente formam uma comunidade biológica. Essa comunidade biológica, para viver, necessita de fatores físico-químicos que a gente chama de meio abiótico. Então, a vida mais os fatores físico-químicos formam o ecossistema e todos os ecossistemas da Terra formam a biosfera, que é essa camada da Terra onde existe a possibilidade do desenvolvimento da vida. Então, o que nós vamos estudar aqui? Os tecidos que compõem o organismo humano. Esses tecidos, pessoal, trabalharão em conjunto e formarão os nossos órgãos. E os órgãos em conjunto formarão os nossos sistemas, que aí quem estuda já é a fisiologia, é um conteúdo da segunda série. E o conjunto de sistemas forma o organismo, que também estuda na segunda série. Então, eu vou falar de tecidos. Quais são os tecidos que compõem o corpo humano? Esses tecidos, então, são formados por células. Lembre-se de que essas células em nós são células eucariontes, são células que possuem a membrana nuclear, são células que possuem 23 pares de cromossomos. Cada par veio de um cromossomo que você herdou da sua mãe e um cromossomo que você herdou do seu pai. Apenas as suas células gaméticas, no homem, o espermatozoide, e na mulher, o ovócito secundário, é que são células haploides. O resto são células diploides. Então, peraí só um pouquinho, Ademir. Então, nós vamos ver os tecidos que compõem o nosso corpo. Esses tecidos são formados por células. Nós temos trilhões de células vivas no nosso corpo que necessitam o tempo todo de água, de nutrientes, de oxigênio. Então, nós vamos ver os tecidos. Pode falar, Ademir? Professora, essa característica de ter dois pares de 23 cromossomos é só humano ou todos os... Só humano. Ademir, só humano, sabe? Cada espécie tem um número de cromossomos. Esse número ser maior ou menor não significa que o animal é mais complexo ou menos complexo, não. Até se tiver seres com o mesmo número de cromossomos, se eles não são da mesma espécie, se acontecer um cruzamento, se acontecer até um encontro de gametas e até uma fusão de gametas, uma fecundação, não quer dizer que vai formar um indivíduo. Geralmente acontece aborto espontâneo quando acontece união de gametas de indivíduos de espécies diferentes. Então, o número de cromossomos é importante para esses cromossomos se emparelharem e trazerem informações completas. E, além disso, não só o número de cromossomos, mas também as informações nesses cromossomos precisam ser compatíveis. Então, quando se encontram lá na fecundação, na fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo,
Aonde fala de olho, no outro fala de olho. Aonde fala de boca, no outro fala de boca e assim sucessivamente. Então, além de ter o mesmo número de cromossomos, as informações em cada cromossomo que vai formar os seus pares precisam ser informações compatíveis para dar aquela característica de que nós necessitamos. Então, cada espécie tem um número X de cromossomos e nós falamos só da espécie humana, né? A gente fica focado na nossa espécie, mas se você tiver curiosidade, você pode pesquisar como é isso nas outras espécies, tá bom? Respondi? Sim, senhora. Valeu. Tá bom. Então, pessoal, nós vamos falar de tecidos. Só que para a gente falar de tecidos, tá. Eu troquei uma ordem aqui, mas vamos lá. Eu troquei uma ordem de um negócio. Nós vamos ver que o corpo humano tem 4 tecidos. Os tecidos epiteliais, os tecidos conjuntivos, tecidos musculares e tecido nervoso. Só esses 4 tecidos. Só que dentro desses 4 tecidos há subdivisões, tá bom? Então, nós temos 4 tecidos que formam o corpo humano, mas esses tecidos se diferenciam e eu vou falar sobre essas diferenciações a seguir. Pessoal, durante o desenvolvimento embrionário, a gente tem, então, o óvulo fertilizado, acontece a fecundação, unem-se 2 células gaméticas ou haploides. Essas células vão se dividindo, então eram 2 células gaméticas, que eram haploides, elas se fundem e formam uma única célula ovozigoto. Essa célula agora é diploide. E essa célula vai sofrer sucessivas divisões mitóticas para formar um ser todo formado por células diploides. Esses tecidos que nós temos no nosso corpo, eles começam a ser formados durante o desenvolvimento embrionário, depois dessa etapa aqui de blastocisto. Então, a gente tem o óvulo fecundado, fertilizado, a gente vai dividindo em 2, em 4, em 8, chega um momento que é um bolinho de células que lembra uma fruta amora, por isso é chamado de mórula. Aí começa a diferenciação dessas células. Todas as células do nosso corpo têm 23 pares de cromossomos. Mas o que faz com que as células do olho formem olho e não boca, e as células da boca formem boca e não olho, por exemplo, é porque existem partes nesses cromossomos que vão sendo reprimidas e partes que vão sendo ativadas. Então é algo muito complexo, é algo muito bem feito, muito organizado, para que durante esse desenvolvimento embrionário dessas células que são iguais, que têm o mesmo número de cromossomos, que têm as mesmas informações em todos os cromossomos de todas as células, o que vai diferenciando essas células são essas repressões e ativações de partes do cromossomo. Então, nessa etapa de blastocisto, após o blastocisto, começa a diferenciação dos tecidos. E aí, nós fomos, como todos os cordados, nós fomos animais triblásticos. Nós tivemos 3 folhetos embrionários ou germinativos. Espera só um pouquinho, pessoal, tem uma barulheira aqui em casa. Então, pessoal, nós éramos animais triblásticos, tivemos 3 folhetos embrionários ou germinativos, e esses folhetos embrionários ou germinativos, eles darão origem aos tecidos do nosso corpo. Então, os tecidos do nosso corpo, que hoje nós temos, epiteliais, conjuntivos, musculares e nervoso, eles vieram de 3 tecidos embrionários que nós tivemos quando fomos embriões. Tivemos o folheto interno, que era a endoderme, o folheto do meio, que é a mesoderme, e o folheto mais externo, que é a ectoderme. Então, endo dentro, meso meio e ecto fora. A ectoderme ou ectoderma formou a nossa epiderme, os anexos da epiderme, o sistema nervoso e as cavidades do nosso corpo. A mesoderma ou mesoderme formou a derme, os ossos, músculos,
sistema circulatório e reprodutor. A endoderme, que é o folheto mais interno, formou o nosso sistema respiratório e os órgãos do nosso sistema digestório. Então, o que você tem que saber até agora? Que o nosso corpo é formado por tecidos, que os tecidos formam órgãos, que os órgãos formam sistemas e os sistemas formam o nosso organismo. Temos 4 tecidos no nosso corpo. Tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos, tecidos musculares e tecido nervoso. Esses tecidos que nós temos hoje vieram de 3 folhetos embrionários ou germinativos. Alguém colocou alguma coisa? Ah, tá, o Ademir. Se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mãozinha, tá, pessoal? Então, vamos lá. É que eu fui olhar no chat. Continuando. Vamos, então, ver o primeiro tecido que nós vamos ver é o tecido epitelial. Então, veremos tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos, tecidos musculares e tecido nervoso. Pessoal, o tecido epitelial, ele é um tecido, é esse aí que então forma a nossa parte externa aí, que forma, por exemplo, a nossa pele. Esse tecido epitelial, você observa, é ele aí com essas célulazinhas achatadas. E abaixo desse tecido epitelial, ele não tem vasos sanguíneos, viu, pessoal? Ele é um tecido que tem terminações nervosas. Quando você dá uma raladinha de leve que não sai sangue, dói. Quando você dá uma raladinha de leve que dói, mas não sai sangue, é porque atingiu só o tecido epitelial. Dói, mas não sai sangue. Não sai sangue porque o tecido epitelial ele não tem vasos sanguíneos. Ele é um tecido em que ele é nutrido por difusão. Quem mantém o tecido epitelial é o tecido conjuntivo que está logo abaixo dele. Então, o tecido conjuntivo é ricamente vascularizado, tem terminações nervosas. É no tecido conjuntivo que são formadas as glândulas, por exemplo, glândula exócrina, glândula sudorípara, glândula sebácea. As glândulas estão sendo formadas no tecido conjuntivo que é abaixo do epitelial. O epitelial é o mais fininho, é a camada mais superficial da sua pele, que tem terminações nervosas, mas que não tem vasos sanguíneos. E ele é nutrido, ele é sustentado, oxigenado através da difusão por meio do tecido conjuntivo que está logo abaixo dele. Então, vamos lá, as principais características desse tecido. Vou chegar esse negócio para cá. O tecido epitelial ele é formado por células justapostas, ou seja, células que estão intimamente unidas umas às outras através de junções intercelulares ou proteínas integrais da membrana. Então, esse tecido é formado por células muito unidas, porque tudo acontece ali por difusão, não tem vaso sanguíneo ali para irrigar, para nutrir, para oxigenar, então é tudo por difusão. Quem mantém esse tecido é o tecido conjuntivo. Então, as células estão muito próximas, com pouco material extracelular entre elas. Elas estão quase fundidas umas às outras. São células, então, unidas de forma bem organizada. Possuem um suprimento nervoso, há terminações nervosas, mas não possui vasos sanguíneos. Ele é um tecido avascular. Ele tem uma alta capacidade de renovação, uma alta capacidade de mitose e regeneração, e a nutrição e oxigenação dele é por difusão pela lâmina basal que está abaixo dele e que é nutrida pelo tecido conjuntivo. Então, preste atenção, quando você dá uma raladinha bem superficial, mas que fica ardida, doendo, e não sai sangue, é porque você atingiu só o tecido epitelial. Por ele ter terminações nervosas, a gente sente dor, mas por ele não ter vasos sanguíneos, a gente não vê o sangue saindo, mas sente dor. Quer perguntar alguma coisa? Sim. Eu já notou que quando a gente rala, dói mais quando a gente se corta? Não, porque cortar
O corte você passa pelas terminações nervosas do epitelial e passa também pelas terminações nervosas do tecido conjuntivo. Então, não é que vai mais, não. Quanto mais profundo, mais dor. Mas a situação... Hã? Sabe por quê? Não, Sim, eu tenho uma machucada bem recente, acho que não faz certo, nem 1 mês e meio, que enfiou uma faca no dedão. certo. Tava cortando uma abóbora e enfiou a faca no dedão. Sim. E tipo, não doeu tanto. Aham. Esses dias pra cá, eu fui levantar da minha mesa, eu ralei o meu joelho. Se eu te falar que o joelho doeu mais que o corte no dedo? Mas você acha que esse corte não era bem pequenininho em relação ao tamanho da extensão do ralado? Pode não Ou ligar a não? câmera? Aí pode. É porque é assim, Peraí, quanto maior for a extensão da lesão, na mão. E o peraí. ralado, Tá mostrando na mão? sim, Aqui. Isso daqui cabeu a ponta da faca, foi quase 2 centímetros da faca aqui dentro. certo. E o ralado foi que tamanho? Ah, já até cicatrizou, pegou pouquinho de joelho, mas parece que doeu muito mais que esse corte na mão. Certo, entendi. Não, mas é assim, sabe? Existem locais que têm mais terminações nervosas, locais que têm menos terminações nervosas. A sensação de dor tem muito a ver também com o nosso pavor do sangue que a gente vê. Tem gente que tem mais pavor, menos pavor. Essa sensação de dor, ela é bem assim individual, sabe? Até as pessoas, o médico às vezes até pede para a pessoa numerar de 0 a 10 qual é o tamanho da sua dor para uma cólica de rim ou para um parto que você já vivenciou. Então, essa situação de dor, existem vários fatores que influenciam a gente a sentir mais ou menos dor. Não apenas as terminações nervosas no local. Existem outros fatores também, até se a gente está sozinho ou se a gente está sendo observado. Entende assim? Até as emoções do momento podem fazer a gente sentir mais ou menos dor. Entendeu? Entendi. É porque Por eu pensava, exemplo. já que o corte é profundo, ele vai anular as terminações nervosas próximas. Ah, não vai anular, não. Pode até ser que demore um pouco para o cérebro perceber o problema e trazer uma reação que seja a dor sentida no local, sabe? Pode acontecer. Mas também, como eu disse, é bem assim curioso e relativo a história da dor. Eu já conversei com pessoas, por exemplo, que levaram tiro. A pessoa que é baleada, às vezes ela não sente na hora dor nenhuma. Às vezes, pela adrenalina do momento, pelo medo, pela fuga, por um monte de fatores, ela às vezes não sente a dor no momento, aí fala, quando o sangue esfria. Na verdade, o sangue nunca esfria, né? Nós somos animais homeotérmicos, o sangue não esfria, gente. O pessoal fala, é porque o sangue está quente. Porque o sangue esfriou. Não, isso não existe. Isso é um termo popular. O nosso sangue mantém com uma temperatura constante, se a gente está vivo e está bem. E aí, então, tem a ver com isso também, com os hormônios que estão ali sendo liberados no local, se é uma briga, se é uma facada, se é um tiro. Às vezes você já ouviu falar de pessoas que foram assim gravemente machucadas. Já vi gente até de acidente de carro. Às vezes a pessoa está sem cinto de segurança, sofre um acidente, bate o peito no volante do carro, quebra as costelas, às vezes perfura o pulmão e na hora arrebenta o baço. E às vezes na hora ela ainda sai andando do carro e aparentemente não aconteceu nada, mas depois ela vai ter um choque, porque arrebentou o vaso sanguíneo, às vezes ela vem com a dor depois, tá? Então, existem muitos fatores que levam a gente a sentir dor. Mas de forma agora aqui específica, para o tecido epitelial, ele é um tecido que não tem vaso sanguíneo, mas que tem terminações nervosas. Então, um raladinho sem sangue é porque atingiu só o tecido epitelial. Quando sai sangue é porque atingiu o epitelial e também tecido conjuntivo que sustenta esse tecido epitelial. Respondi, Ademir? Tá bom, vamos lá, continuando então. Então, pessoal, funções do tecido epitelial.
Ele tem as funções de revestimento do corpo, sensibilidade e secreção de substâncias. Para tanto, esse tipo de tecido ele é composto por um agrupamento de células justapostas em diferentes formas. Temos tecido epitelial formado por células cilíndricas, por células achatadas ou por células cúbicas. Curioso notar que nos tecidos epiteliais não há, então eu já disse isso e vou reforçar, não há presença de vasos sanguíneos. Um exemplo notório de tecido epitelial é a pele humana. Ótima regeneração, né? Quando eu li lá sobre regeneração, intensa mitose nessa pele, você já deve ter ouvido falar sobre as pessoas que fazem peeling. Eu mesmo já fiz peeling, né? A pessoa faz uma esfoliação na pele, eles têm muitos produtos de beleza, principalmente para a pele do rosto, que as pessoas assim se preocupam mais, né? Porque é o nosso cartão de visita, como se diz. Então, quando você faz uma esfoliação, quando faz um peeling na pele, de qualquer parte do corpo, há uma intensa renovação celular. Há uma intensa mitose ali acontecendo para substituir aquelas células que foram agredidas, aquelas células que foram perdidas. Então, o tecido... Professora, Sim, pode falar. então, quando você faz tipo de destrói a célula para reconstruir uma nova no lugar? Sim, você tira células mortas, tira células vivas, você aciona células que produzem colágeno, você ativa, sabe, células ali do seu corpo que vão produzir uma pele mais firme, uma pele nova, uma pele agora renovada mesmo. Quando a gente toma banho e passa bucha no corpo, a bucha é assim, já é uma retirada de sebinho produzido pelas glândulas sebáceas, de suor, de células mortas. E dependendo da maneira como a gente esfrega, a gente também produz, a gente ativa, sabe, divisão celular ali de células epiteliais. Então, as células da nossa pele, elas estão ali intensamente sendo agredidas. O sol faz a gente produzir mais melanina e aí dá manchas. Então, essa retirada de manchas tem procedimentos propostos por esteticistas e por dermatologistas que fazem com que a gente, além de agredir a epiderme, que é tecido epitelial, agride também a derme, que é tecido conjuntivo. Então, existem profissionais que eu mesmo já fiz 3 peeling. Peeling não, gente, eu fiz aquele microagulhamento. O microagulhamento com roller lá, eles passam uma anestesia. Essa anestesia, ela atua tanto na epiderme, tanto no tecido epitelial quanto no tecido conjuntivo. Não sente quase nada, sente um leve formigamento no local. Porque essa Professora, foi aquele anestesia... dia que a senhora estava com o rosto todo branco na sala de aula? Então, eu já fiz 3 vezes. Ele fica branco, fica vermelho, fica ralado, fica tudo maluco, sabe? São várias etapas aí de agressão e de renovação celular. Mas é isso. Eu já fiz, então, esse tratamento que é um microagulhamento, onde são centenas de agulhinhas num rolinho, aonde vai passando e vai agredindo o epitelial, agredindo o conjuntivo, vai renovando, vai tirando células mortas, tirando células tingidas, pigmentadas, usando o protetor solar, protegendo da luz, né, direta ou indireta, vai haver uma renovação celular agora de células novas, sem as manchas, de células com mais colágeno para melhorar a elasticidade da pele. Então, os dermatologistas, eles têm vários tipos de tratamentos que ajudam. Eu tenho muito problema de acne, depois eu vou preparar a aula de acne. Eu tive muito problema de acne na adolescência, então eu fiquei com muitas cicatrizes, porque eu perdia na adolescência, não tinha tratamento como tem hoje. Não tinha Roacutan na minha época. Eu fui fazer tratamento com Roacutan, já tinha 25 anos de idade e ainda continuava a ter espinhas.
Então, a minha adolescência foi marcada de muita acne, muito cravo. Eu tinha aquelas espinhas profundas, internas, que e elas ficavam latejando, doendo, enquanto não limpava, enquanto não fazia limpeza de pele ou eu espremia, não melhorava. E aí eu perdi pedaços da pele, tanto epitelial quanto conjuntivo. E esses pedaços perdidos, eles são difíceis, né, de serem recuperados. O epitelial recupera bem, mas eu perdi pedaços grandes, assim, que aí fizeram com que eu tivesse cicatrizes grandes na minha pele do rosto. É isso. Continuando. Então quer dizer que eu sou feio por causa que minha célula tá tudo morta, professora? Não. A gente pode ficar, não tem nada a ver com feiura ou beleza. A pele morta, por exemplo, sabe? Já ouvi falar de macuco. Macuco é quem não toma banho direito e aí as células mortas vão se acumulando em algumas partes do corpo. No pescoço, na nuca, nessa parte interna aqui entre braço e antebraço. Sabe quando você vê aquele povo mendigo, morador de rua, que não toma banho há meses? E aí eles têm aquela pele às vezes encardida, grossa. Aquilo ali é acúmulo de célula morta. Mas a gente que toma banho, que passa bucha, que usa sabonete, até o ato de você esfregar a sua pele com a toalha, por isso que a toalha é suja. A toalha vai sujando ao longo dos nossos banhos, que apesar do banho ser bem feito, quando a gente vai enxugar, a gente lavou, né? Esfregou com bucha, sabonete, tirou sebo, tirou gordurinha, tirou suor, tirou célula morta. Mas na hora que você vai enxugar, você tira mais célula morta ainda. Então, o tempo todo, a renovação celular do nosso tecido epitelial, ele é intenso e ele acontece o tempo todo. Só de eu passar a mão assim no meu braço, eu já matei célula epitelial. Só que ela tem uma intensa renovação e aí isso faz com que, então, nessas agressões que os dermatologistas e ceticistas propõem, essa renovação ela é mais intensa. Tá? Mas é importante beber água, é importante alimentar-se adequadamente. Se só fazer o tratamento... Eu tô querendo fechar um microfone aqui, gente, não tô sabendo quem é que tá com o microfone aberto. Ah, obrigada. Então, quando a gente faz... Gente, na verdade, eu vou falar depois de cabelo, pele e unha. Pra gente ter cabelo, pele e unha, pra gente ter saúde, tem que beber água, mais de 1 litro de água todo dia. Tem que comer aqueles alimentos ricos em vitaminas, sais minerais, proteína, carboidrato, lipídio. É um conjunto de fatores que fazem a nossa pele ter saúde, vitalidade, de ter essa beleza, né, que a gente espera na pele. Então, por exemplo, nesse meu tratamento, que é a GRID, a minha esteticista falou, olha, tem que comer alimentos ricos em proteína, porque você vai produzir proteína, você vai produzir colágeno, que é proteína, então você tem que ter uma alimentação adequada, você tem que beber bastante água, porque a desidratação do seu corpo afeta também a sua pele. Então, é um conjunto de fatores que fazem com que a gente tenha uma pele vistosa, saudável. É uma pele assim, né? Bonita. Entendeu, Ademir? Sim, senhora. Professor, também coisas boas pra gente é comer, se alimentar muito de colágeno, né, professora? Gelatina e tal. Mas o colágeno, presta atenção aqui comigo, vamos ver se você concorda. O colágeno, ele é um tipo de proteína, ele é formado por aminoácidos. A carne também né? A gelatina vem do tutano do boi. Mas quando você come carne do boi ou da vaca ou do peixe, a carne, ela também ela é formada por proteína, principalmente. Essa proteína vai ser digerida pelo nosso sistema digestório. Os aminoácidos serão absorvidos pelas microvelocidades do intestino. Os aminoácidos vão para o sangue leva para as células e aí as células transformam esse aminoácido em proteína de novo, agora a proteína nossa. Então,
Assim, a gelatina, ok, ela tem colágeno porque ela vem da vaca, porque ela vem de um animal que é fonte de proteína, mas comer a carne também, sabe? É assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, que trato da pele, que já tive muitos problemas, eu converso com esteticista, com dermatologista, assim, se a gente conseguir ter uma alimentação orientada por um nutricionista ou nutrólogo ou por alguém assim, que saiba nos orientar bem, vocês são adolescentes, estão aprendendo ainda sobre cuidados assim do corpo, né? Da, da alimentação em geral. Então, se a gente conseguir ter uma alimentação adequada, a mais orgânica possível, a gente não vai precisar acrescentar nada, sabe? O suplemento vitamínico ou polimineral, por exemplo, o pediatra dos meus filhos passou para eles agora um suplemento vitamínico e polimineral, porque eles não estão aceitando frutas e verduras com facilidade. Então, o que o médico falou? Ele falou, não, tem fases mesmo na infância e na adolescência que eles vão, assim, quando era menorzinho, comia sopa, comia salada de fruta, comia tudo saudável, natural e bonitinho e tananã, mas quando eles vão crescendo e vão fazendo as próprias escolhas, eles muitas vezes vão, assim, resistindo aos verdes, às folhas, às coisas, como vocês, né? Eu penso que muitos aí de vocês adolescentes não gostam de um monte de coisas naturais, folhas, saladas e tal. E aí, o que a gente pode fazer, já que a gente não está tolerando isso por enquanto, que a gente espera que quando chegar na vida adulta, que a gente consiga melhorar esse paladar, que a gente consiga fazer escolhas mais saudáveis, apesar de que algumas pessoas vão ter dificuldade a vida inteira, vão ter que fazer uma reintrodução alimentar na vida adulta. Tem até um programa que eu gosto muito, que é do Claude, que ele chama Chato para Comer. Então, existem adultos que não comem quase nada. Aí essa pessoa precisa de um suplemento vitamínico ou mineral até ela conseguir comer tudo aquilo de nutrientes de que ela necessita, tá? Então é isso, beber água, alimentar-se bem. Eu vou falar depois de pele, cabelo e unha, que para você entender ainda melhor o que pode ser feito para a gente ter qualidade de vida e qualidade nessas partes do corpo também que a gente valoriza, né? A gente valoriza o cabelo, as meninas valorizam muito as unhas, a pele. Então, eu vou falar disso depois. Então, funções do tecido epitelial. Professora, Sim. a Isabela te fez uma pergunta no chat. Ah, desculpa, eu não vi. Desculpa, Isabela, vamos ver lá. Quando coçamos nossa pele, ela está muito seca. Nossa, gente, pele seca é triste, viu? Fica a marca das nossas unhas. Essa pele seca seriam peles mortas. Na verdade, Isabela, quando a gente fala pele, a pele é formada por tecido epitelial e por tecido conjuntivo. Na verdade, não seria peles mortas, seriam células mortas, tá? Vamos diminuir aí. Ou tecido epitelial morto. Mas a pele não, porque a pele ela é um órgão, um grande órgão, formado por epitelial e conjuntivo também. Então, eu vou corrigir aqui só essa sua fala. Então, quando a gente coça e fica a marca, a gente está tirando célula morta, mas não pele morta, tá? Se a gente fosse tirar pele morta, aí a gente teria uma região necrosada, arroxeada, apodrecida. Quando a pessoa às vezes tem queimaduras, tem que fazer aquela raspagem. Então ela vai tirando pele morta, aí é pele, porque queimou partes profundas, queimou epitelial, queimou conjuntivo, necrosa, aí sim, na raspagem é pele morta. Mas quando a gente está com a pele seca, a gente tira células mortas que saem nas nossas unhas. E aí, gente, eu vou aproveitar a pergunta da Isabela, depois você me fala, Isabela, se eu respondi, para falar sobre hidratação mesmo. Essa hidratação, tem dois tipos de hidratação que nós precisamos cuidar. Tanto da hidratação interna, que é você beber água. Bebe pelo menos 1 litro de água todo dia, gente. Tem que beber água. E não é para substituir essa água por nada. Que bom, Isabela. Não é para substituir essa água por bebidas adocicadas,
sucos, refrigerantes. Não. É água, sabe? Além dessas bebidas, se você quiser, bebe água. Beber água é muito importante. Fazer hidratação, então, a hidratação de dentro para fora é mais importante que a hidratação de fora para dentro. A hidratação de fora para dentro é você passar um hidratante. Nós estamos há meses. Alguém fez pergunta de novo? Não, né? Nós estamos há meses sem chuva. A umidade relativa do ar está baixíssima. As plantas estão sofrendo, os animais em geral estão sofrendo, nós estamos sofrendo. Então, se você tem um umidificador em casa, liga seu umidificador, bebe bastante água, passe hidratante na sua pele. Essa sua pele, então, que é formada por tecido epitelial e tecido conjuntivo, ela também se desidrata com essa umidade baixa, com às vezes a pouca água que você bebe. Então, você precisa, para ter uma pele saudável, para evitar esse ressecamento, feridas, coceira, agressões mesmo, tem que beber água, que aí você vai fazer uma hidratação lá dentro do seu corpo, hidratando o seu corpo, e tem que passar hidratante. Aí o hidratante, ele evita você de perder água para o meio e de manter a hidratação que você já tem. Tá? Então, passar o hidratante e beber água é fundamental para a gente evitar essa pele seca, que pode até ferir, pode rachar, pode ter aí até complicações, tá? Então, cuida aí da pele bebendo água e passando hidratante. Então, a pele, tecido epitelial, na verdade, não vamos falar de pele, não. A pele é um órgão formado por tecido epitelial e tecido conjuntivo. Vamos falar primeiro de tecido epitelial. O tecido epitelial, então, ele tem função de revestimento, né? Ele promove ali a troca de nutrientes entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo que está junto a ele. E ele tem função glandular também. Apesar de que as glândulas, elas começam lá no conjuntivo, mas elas desembocam as suas excreções no tecido epitelial. Então, quando você sua, quando você fica com a pele aí ensebada, né? As nossas digitais, a gente tem aí um monte de glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas. Quando eu encosto meu dedo num vidro, eu vejo ali a gordurinha produzida pelo meu dedo. A glândula está lá no tecido conjuntivo, mas ela libera substâncias lá no tecido epitelial. Então, quando você sua, o suor sai no epitelial, mas ele foi produzido no conjuntivo que estava abaixo dele. Então, funções do tecido epitelial: revestimento e glandular. E aí, ele vai auxiliar na construção, tendo essa função secretora, ele vai auxiliar na formação das glândulas do nosso corpo, que começam no tecido conjuntivo e terminam no tecido epitelial. Então, com isso, nós começamos tecido epitelial, começamos histologia. Era isso para hoje. Depois eu vou falar de pele, cabelo e unha, e depois a gente vai para tecidos conjuntivos. Então, o epitelial é esse tecido que não tem vasos sanguíneos, mas que tem terminações nervosas, que reveste e protege o nosso corpo. E ele precisa ser hidratado, tanto pela água que você bebe, quanto também pelo hidratante que você passa. É isso, gente. Alguma pergunta? Eu vou selecionar aqui um filtro bem bonitinho para eu fazer aquela filmagem que eu coloco no Instagram. E aí, se alguém quiser perguntar, pode falar, enquanto eu vou fazendo a filmagem. Eu aprovo a ideia de abrir a câmera, hein? Não, é só quem quiser. Quem quiser abrir a câmera pode abrir, vai aparecer lá no meu Instagram. Quem não quiser, não precisa. Fique à vontade. Eu quero que vocês se sintam confortáveis. Eu estou agora gravando a outra tela, que é a tela 2. Professor, só gravou essa aula? Nossa, gente, tomara que eu tenha gravado, viu? Porque minha internet caiu no meio da aula e eu perdi quase tudo. E Ah, metade, no não, caso. não gravei, eu tô vendo aqui, eu gravei, viu? Gravei. Ah, Professora, Sim. só um comentário que eu achei legal aquela última postagem que a senhora fez no seu Instagram, daquela, acho que uma esponja marinha, que o cara tá colocando uma tinta, vai, depois ela solta. Nossa, achei massa.
Ah, então, aquilo lá é conteúdo para a segunda série e os alunos estão estudando isso na segunda série, sabe? Enquanto eu vou falando, eu vou gravar de novo, gente. Então, lá, vocês vão ver aquilo quando eu for dar aula o ano que vem na segunda série. Eu gosto muito daquele vídeo, porque ele é um experimento que comprova que o ser é vivo e que ele filtra a água e que a água passa por aquele percurso, sabe? Então, a água passa por poros, passa pela cavidade que é chamada de átrio e sai pela cavidade superior chamada de ósculo. Então, vocês depois estudarão poríferos, né? Se tudo der certo, será comigo mesmo. Então, eu vou depois explicar. Depois vocês vão estudar mesmo esponjas marinhas em zoologia. Tá? Então, é um vídeo bem interessante, porque como a água é transparente, a gente não consegue, assim, saber o percurso, né? A gente só consegue saber o percurso se a gente jogar a tinta. Então, joga a tinta e aí dá para comprovar o percurso. A tinta não é tóxica, né, professora? Eu fiquei imaginando lá. Apesar dela ser bem fluorescente, né? Não é. Ele filtra, ele vai capturar aquilo de que é necessário que está naquela água, não é tóxica, não faz mal nenhum, e é um experimento. Não é algo assim que vai poder jogar litros de tinta no oceano para fazer aquilo. Aquilo é com uma seringuinha, se faz de vez em quando, porque poderia, se a gente pensasse assim, mas se a gente fizesse isso todo dia, numa grande área, poderia trazer problemas para esse oceano. Mas como é um experimento ali individualizado, feito rapidamente, poucas pessoas, então não tem problema, tá? Não tem consequências desastrosas, não. Já filmei, pessoal. Então, na segunda série é que a gente vai ter zoologia. Na primeira série é fisiologia, não. Histologia, estudo dos tecidos. Mais alguma coisa? Não, senhor. Já gravei, vou colocar lá no meu Instagram. Muito obrigada pela presença de vocês. Faça depois um resuminho no seu caderno sobre histologia, sobre tecido epitelial. Depois eu vou abrir mais fóruns. Gente, tem gente ainda que não respondeu o fórum avaliativo. Os meus 2 fóruns estão abertos. Eu peço que vocês respondam. Eles são objetivos, eles são rápidos de serem feitos, eles ajudam vocês a reforçarem o conteúdo. Então, vai lá no GR8 e faz o fórum, tá bom? E eu vou abrir mais fórum depois. Ok? Tá bom. Então, gente, obrigada. Tudo de bom para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até mais. Tchau. Obrigada.